Nesse vídeo, vamos falar sobre ações com foco em pagamento de dividendos, nas vacas leiteiras, nas boas pagadoras. Mais especificamente, o que eu quero te mostrar aqui? Alguns erros comuns quando você investe com foco em dividendos, como montar uma ação, uma carteira de ações de boas pagadoras de dividendos, quanto uma carteira assim como eu vou te mostrar teria rendido nos últimos anos e o que esperar de dividend yield anual de uma carteira com foco nas melhores pagadoras de dividendos, nas ações que têm maior potencial de distribuir lucros para você, investidor. A minha ideia, claro, é te ajudar a ter mais clareza no seu processo de tomada de decisão de investimentos, ou tomada de decisões de investimentos, te deixar mais tranquilo, te mostrar como essa dinâmica funciona para, no limite, você ver a sua carteira render mais no futuro e conseguir cumprir o maior objetivo de todo mundo aqui praticamente que me segue, que é construir a sua própria aposentadoria, é viver de renda, é chegar naquele momento em que a sua carteira de investimentos rende um valor previsível todos os anos que é suficiente para você gastar no seu dia a dia. Aliás, se esse é o seu objetivo, eu quero te convidar já, antes de mais nada, para a Jornada 20 anos em uma semana, que é um evento online gratuito que eu vou te mostrar como antecipar a conquista da sua aposentadoria em até 20 anos investindo em ações. O link vai estar aqui embaixo, mas por hora segue aqui nesse vídeo porque ele vai te dar uma luz muito grande, beleza? Então roda a vinheta aí, vamos lá! Bom, vamos lá. Antes de mais nada, dois pontos importantíssimos. O primeiro, por favor, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, faz isso aí, porque me ajuda muito a fazer com que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas e a crescer o Clube do Valor. Vou te mostrar aqui alguns estudos bem legais que raramente te encontra aí na internet. Isso aí é meio que um pagamento legal pelo trabalho que a gente faz aqui de forma gratuita no YouTube. Essa era uma das coisas que eu queria falar. A outra é o seguinte, tá? Jogo da transparência, jogo da clareza. Eu não levo em consideração o fato da empresa pagar ou não gordos dividendos na hora de selecionar as ações da minha carteira, na hora de selecionar as ações do meu fundo. Será porque eu acho ruim? Não, como eu vou te mostrar. Só eu acredito que existam estratégias melhores e mais alinhadas ao que eu acredito, tá? E até no passado eu já fui mais crítico em relação à ideia de investir em boas pagadoras de dividendos antes de fazer uma série de testes de estratégias focadas nisso e com uma maior margem de segurança que eu já vou te mostrar, tá? E por que eu era mais crítico antigamente? Porque eu via muitas pessoas trocando os pés pelas mãos na hora de investir em boas pagadoras de dividendos. Pessoas que ouviam, entendiam o conceito, né? Geração de renda passiva, empresa distribuir os lucros, cair na sua conta, achavam lindo o conceito, e o conceito é muito legal. E aí, elas simplesmente procuravam as empresas com maior dividend yield, não faziam nenhum ajuste, não olhavam mais nada e compravam uma, duas ou três no máximo empresas assim, que é uma abordagem errada, tá? Tão errada quanto uma outra abordagem que eu vi muitas pessoas seguindo, que era ler notícias, né? Tipo insights de notícias econômicas. E aí quando chegava uma notícia do tipo, olha, Banco Y recomenda ações boas pagadoras de dividendos, as pessoas iam lá e compravam, tá? E é errado agir dessas duas formas sem ter uma estratégia clara, sem ter clareza no que fazer, tá? E não só errado, como é perigoso. Por quê? Porque o fato das empresas distribuírem dividendos passa uma sensação maior de segurança de curto prazo. Mas bolsa de valores é ótimo para o longo prazo, mas no curto prazo é zigue e zague e sim, carteiras vão cair, ações vão cair. E você precisa ter muita clareza na hora de selecionar as ações para sua carteira. Quer entender melhor? Então te liga nessa manchete aqui do ano de 2013. Percebeu o erro? Olha ali, ó. Oi BR4 em 2013 para esquecer da carteira. Veja o que aconteceu com quem esqueceu na carteira. Menos 95%. Enfim, né? Tô aqui te alertando para que você não caia naquela velha história do peru na véspera de Natal, né? Como assim? Que história é essa? Tá louco? O peru que vai sendo alimentado e vai aumentando a sensação dele de que as coisas estão bem, de que a vida é boa, até que chega a véspera de Natal e ele é morto para servir a ceia. Então a Oi foi um caso assim no passado. Ela distribuía dividendos mesmo com endividamento lá em cima, mesmo indo para um caminho bem perigoso que se provou, né, horrível, até recuperação judicial. E aí quem se esqueceu dela na carteira perdeu praticamente tudo. Beleza? Não te convenci com uma única manchete, então deixa eu te mostrar esse estudo aqui em que a gente pega 4 diferentes manchetes ali entre 2013, 14, 15, que recomendavam boas pagadoras de dividendos.
e aí a gente forma diferentes carteiras de boas pagadoras de dividendos para ver quais empresas ou quais manchetes trouxeram boas sugestões e quais não trouxeram boas. Então a gente pegou uma da Infomoney, uma da Exame em 2012, uma outra da Infomoney em 2013 e uma outra da Exame em 2014. E é o seguinte, tá? Eventualmente as sugestões eram boas e a carteira teria vencido a média do mercado, como esse exemplo aqui em que uma das sugeridas foi Comgás. Eventualmente a carteira era ruim e teria perdido feio para o mercado, como nessa aqui, em que algumas sugeridas eram Cielo, Vale, de Grupo Ultra, enfim, vários casos que foram muito mal de lá para cá. E esse estudo ele é inconclusivo, né? A conclusão é que os dividendos por si só não trouxeram nem destruíram resultado. Mas como eu falei, eu era mais crítico até testar uma estratégia clara, com critérios claros, com passo a passo claro, que eu já vou te mostrar aqui, tá? Mas antes eu queria saber de você. Você gosta de investir com foco em boas pagadoras de dividendos? Se sim, por quê? Deixa teu comentário abaixo pra gente aí se conhecer melhor. Beleza? Então, vamos lá. Como escolher boas pagadoras de dividendos e quanto teria rendido 10 mil reais uma carteira de boas pagadoras de dividendos? Como eu já te mostrei, é um erro ler notícias para basear a sua tomada de decisão e é um erro olhar apenas para o dividend yield sozinho, tá? Então, qual o caminho certo? É ter uma estratégia clara. Daí tem um livrinho chamado Faça Fortuna com Ações, dos anos 90, de um investidor chamado Décio Bazin, em que ele dá uma estratégia clara. E a gente fez, no curso Descomplicando o Mercado de Ações, um backtest dessa estratégia. O backtest dessa estratégia, que é com foco em boas pagadoras de dividendos, a gente mostra no módulo 5, né? Na aula 5.3, é uma aula apenas falando sobre essa estratégia. Então, nesse curso, no Descomplicando o Mercado de Ações 2.0, que a gente sempre abre vaga depois da jornada 20 anos em uma semana, a gente apresenta essa estratégia em que a gente fez o nosso backtest da estratégia, tá? Com critérios um pouco diferentes. Quais critérios foram esses que a gente fez para selecionar as ações ano a ano e rodar essa estratégia? O primeiro que eram carteiras anuais, tá? Montadas todo dia 31 de dezembro, com base nas informações públicas disponíveis naquele momento. Uma vez por ano monta, uma vez por ano rebalanceia, né? No ano seguinte. A gente não considerou custo de corretagem envolvido e, às vezes, menos ações passaram pelos filtros da estratégia, porque eram poucas ações que passavam os critérios. Então, eventualmente, essa carteira ficou um pouco mais concentrada, eventualmente ficou um pouco mais diversificada. Então, tem alguns momentos com 5 ações, tem alguns momentos com 10, com 12, com 7. Enfim, a gente não conseguiu chegar no número ótimo de 20 ações que eu defendo ser o ideal para uma carteira de longo prazo. E a gente ignorou 2 pontos da estratégia do Bazin, tá? A gente não cortou empresas que tinham notícias ruins, porque é impossível fazer um backtest das notícias, a gente não tem acesso às notícias dos anos 90, no final dos anos 90, início dos anos 2000, é muito difícil mesmo. E também eu acho muito vago, né? Notícia ruim, meio vago aí, Décio Bazin, que me perdoe. E a gente também não passou pelo filtro de endividamento moderado, senão sobrar menos empresas ainda e a carteira ficaria muito concentrada e isso seria o problema. Então, como é que a gente fez? Primeiro a gente listava todas as ações existentes, né, em cada um dos anos. A gente filtrava pela liquidez mínima, que é 200 mil reais, ajustado pela inflação. Então, 200 mil reais a dinheiro de hoje, ano 2020. A gente filtrava as ações que tinham dividend yield em dólar, tá, dolarizado, de 6% ao ano. Né? As que tinham menos do que isso, elas caíam fora. A gente filtrava pelos dividend yield dos últimos 3 anos, tinha que ser mais do que 6% ao ano em dólar também. E aí, o que sobrava disso tudo, como eu falei, às vezes 5 ações, às vezes 7, às vezes 12, a gente montava uma carteira com igual peso em cada ação. E ficava com essa carteira por um ano quando a gente replicava esse processo, tá? Só para te dar um exemplo do que seria hoje, tá? Aluno Descomplicando o Mercado de Ações tem acesso aí ao ranking, ao estudo com as ações da carteira do método do Décio Bazin. No momento que eu gravo este vídeo aqui, a gente teria 4 diferentes empresas, tá? Em 7 diferentes ações. A Comgás, a Itaúsa, que é muito parecido com o Itaú, tá? Então não vou contar como duas, a Taesa e a Vivo. Foram as 4 guerreiras que passaram nesse filtro, tá? Isso não é uma recomendação, tá? Não quero que você compre essas ações só por causa disso, porque você tem que saber muito bem como funciona a estratégia, como fazer por conta própria, etc. Mas o fato é, tá? Quanto rendeu 10 mil reais numa carteira com esses critérios, rebalanceada anualmente com esses critérios? Então deixa eu te mostrar. Se eu tivesse investido 10 mil reais lá em 1996, que eu sei, valia muito mais do que 10 mil reais hoje, valia mais ou menos 45 mil reais, tá? Dinheiro de hoje, porque teve a inflação no período, você teria transformado em 1,5 milhão.
Mais precisamente, R$1.476.000. Isso mesmo, tá? Ter um resultado muito acima do IBRX, que teria transformado R$10.000 em R$308.000, muito acima do CDI, que teria transformado R$10.000 em R$290.000, e muito acima do Ibovespa, que teria transformado R$10.000 em R$168.000 até o final de abril. E que fique claro, tá? Esse gráfico na tela agora, ele tá em formato logarítmico. Então, se colocar numa escala normal, o resultado fica ainda mais bizarro, né? A estratégia ganha ainda mais de lavada da média do mercado. E isso pode parecer um absurdo, esse retorno, mas na verdade, em termos nominais, é um retorno de 22,8% ao ano, né? 10% a mais do que o Ibovespa nesse período. Que eu jamais recomendaria você esperar esse tipo de retorno para o futuro, tá? Para não investir com expectativas desalinhadas, mas mesmo tendo custo de imposto de renda, pode-se esperar um retorno superior ao do Ibovespa dessa forma. Mas tem um ponto muito importante, tá? Toma cuidado. Por quê? Porque um dos critérios do backtest foi o reinvestimento dos dividendos. Se você investe em boas pagadoras de dividendos e não está na fase da aposentadoria, e não está vivendo de renda, você não pode de jeito nenhum tirar esses dividendos para gastar no dia a dia, tá? É como se você tá lá cozinhando uma comida, fazendo uma paella legal para toda a sua família e começa a comer, sei lá, um pedaço de peixe, um pedaço de camarão, e aí você vai servir a comida e você vai comer uma parte dela, tá? A coisa não dá tão certo assim, beleza? Então esquece essa ideia de usar os dividendos no dia a dia, enquanto você não tá, é claro, na fase da aposentadoria, na fase de viver de renda. E antes que você pense, tá, mas Ramiro, e se eu tivesse já vivendo de renda? E se eu já estou vivendo de renda? E se eu já estou na fase da aposentadoria? O que pensar então? Pedir pro José dar uma olhadinha aí no dividend yield anual dos últimos anos dessa carteira. E qual é a lógica, tá? Ele escreveu aqui, tá? Você comprou as ações em outubro de um ano, se pergunta qual foi o dividendo nos próximos 12 meses, dividendo sobre o custo que você pagou, yield on cost. E olha só que legal, no período até 2015 foi de 7,28%, no período entre 2015 e 2016 foi de 5,93%, no ano seguinte 7%, depois 7,7%, depois 9,48% e no fim 7,82%. Então, na média, aí, mais ou menos uns 7% sobre o valor investido na carteira você teria esperado aí de renda passiva. Beleza? E antes que você pense, Ramiro, porra, os resultados são legais. Teria transformado R$10.000 em R$1,5 milhão, ou seja, multiplicou por 150 vezes. Você não investe assim? Sério mesmo isso? Você tá louco? E eu respondo que não, tá? Eu sou de uma pegada muito mais investimento em valor, value investing, de retorno total de longo prazo. Retorno total que vale, né? É o retorno da ação, a ação crescendo e o reinvestimento dos dividendos. E a estratégia que eu sigo, né, que eu sigo no meu fundo, ela é exatamente nessa pegada, é o foco em casos de valor. E é uma das estratégias que eu também vou ensinar na jornada 20 anos em uma semana. Então, se você está aqui, quer investir em ações, bem, para aposentadoria, para conquistar a liberdade financeira, para viver de renda, me ouve o que eu tenho para falar lá na jornada 20 anos em uma semana. É um curso online, gratuito, que vai rolar entre os dias 7 e 14 de setembro de 2020. Você pode escrever apertando nesse botão aqui e no link na descrição. Se você chegou até aqui e curtiu, também vai lá, te inscreve na jornada 20 em 1 e compartilha esse vídeo com seus amigos, para que ele chegue a mais e mais pessoas. Tamo junto, grande abraço e até mais. Tchau, tchau.